Oi, gente, voltamos para o nosso Chá das Seis. A gente vai conversar hoje com a Sheila Soma, que é psicóloga, e o assunto de hoje é sobre a questão do combate ao abuso infantil, à exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente teve um probleminha com a live anterior, na hora que eu chamei a Sheila não estava aparecendo, então a gente encerrou e estamos voltando agora para tentar falar com ela. Ela vai entrar com o perfil pessoal dela agora. Já tá aí, né, Sheila? Já te vi. Vou tentar te chamar então para a gente ter essa conversa. Já tô chamando. Enquanto o pessoal volta, a gente vai fazer uma nova apresentação da Sheila. Oi, gente. Não tô aparecendo, agora tá tudo preto. Mas você Eita, o que sabe que que será que tá eu não sei o que acontecendo? aconteceu. Ontem eu fiz uma live também, aconteceu isso, mas aí dali alguns minutos apareceu. Então talvez a Entendi. gente possa começar e vamos ver se vai aparecer. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, Sheila, eu vou te apresentar, que eu tô aqui com Enquanto isso, vamos ver se o seu Instagram é bonzinho com a gente e faz você aparecer aí, que a gente precisa te ver para conversar. Tá certo. Olha só, gente, então, a conversa de hoje eu falei já na outra live, mas nós recomeçamos, então eu vou falar de novo. A gente está em mês de maio, que é um mês de enfrentamento, né? Na verdade, todos os meses são meses de enfrentamento à questão do abuso infantil, mas é um mês que foi instituído por causa do dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, nesse mês, diversas instituições fazem muitas ações para lembrar a sociedade sobre a urgência desse tema, né? A Letria está junto nessa luta. A gente tem promovido o nosso livro, Não Me Toca Seu Boboca, que é sobre o assunto, que fala sobre uma coelhinha, né? A história de uma coelhinha que quase sofreu um abuso, então ajuda a ensinar de forma lúdica as crianças o que é essa questão do abuso. E entre as ações que a gente tem procurado fazer, aí você já apareceu para mim. Aí, tá todo mundo É, me vendo, gente? Ai, que bom. Pessoal que está aí online, diz pra gente aí se vocês estão me vendo a Sheila, ou se estão ouvindo a gente. Isso é importante para a gente continuar aqui. Dá um ok aí se estiverem vendo. É, apareceu, ó. Então pronto, ótimo. Que bom, vamos fazer a nossa conversa. Você tá com seu chazinho aí, Sheila? Você lembrou? Porque hoje é chá das seis. Aê, muito bom. Que bom tomar esse chá com você. Eu estava Que falando ótimo, que tô com meu chazinho. Eu tava falando que uma Eu das gosto ações de da chá lei. gelado. Ah, é? Mesmo nesse frio? É, que eu moro em Ribeirão Preto, aqui não tá frio, né? Então, Entendi. eu vou no chá gelado. Dizem que mineiro sente mais frio também, que a gente não sabe o que que é frio, né? É verdade. Já ouvi isso. Mas Ribeirão, quem mora em Ribeirão mora num forninho mesmo. Entendi. Isso aí. Então, eu estava falando das ações da Letria, mas vamos logo para o papo. Só queria dizer assim que, na verdade, além da promoção do livro, tá, a gente está tentando promover esses debates, e um deles é com você hoje, que é uma referência no tema também, né, Sheila? Além de psicóloga, gente, a Sheila é escritora e fundadora do projeto Tartanino, que trabalha a questão da prevenção do abuso infantil e outras vulnerabilidades da infância, né? A partir dos livros, Isso. que é O Segredo da Tartanina e O Tesouro da Tartanina. Depois você pode falar também na hora que a gente conversar sobre Tá. literatura, Uhum, tá? tá bom. É um É, prazer é, estar aqui. eu queria só que você se apresentasse um pouquinho também, falasse desde quando, enfim, desde quando você tem esse contato com esse tema, né? Antes da gente entrar mesmo e falar Uhum. algum do tema. Dá um oi pro pessoal aí. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né? É um prazer estar com a Letria, né? Eu conheço o Não Me Toca Seu Boboca, eu sou amiga da Andrea, né? Aliás, um beijão para ela. Também acho que ela está em outra live, que eu vi ela aparecendo por aí, né? É, nós duas escrevemos sobre temas
sobre o mesmo tema, mas por óticas diferentes. Então, é interessante uma live nesse tipo que, assim, ó, bom, mas uma escreveu, a outra escreveu, como é que é isso? E, no final das contas, tudo isso é uma somatória, né? Eu acho que quando a gente soma, a gente vai mais longe, a gente consegue atingir mais pessoas, né? E eu comecei a trabalhar na área de abuso sexual infantil, na verdade, na violência contra a mulher, lá em 2003, quando eu morava no Paraná ainda e trabalhava como psicóloga, professora da Universidade Estadual de Londrina, eu era professora substituta, então o meu primeiro tema foi violência contra a mulher. E a partir daí, já em 2005, eu entrei no Sentinela, que é o precursor do CREAS. E lá a gente atendia somente crianças vítimas de abuso sexual e as famílias também, né? Vamos pensar que em 2003, 2004, a gente não tinha nenhum livro brasileiro que falasse sobre esse assunto para crianças. A gente tinha alguns livros para adultos, falando sobre o tema, sobre pesquisas e tal, no Brasil, né? Mas a gente não tinha nada para criança. E o que chegava para a gente era para dizer assim, olha, vamos lá, quem é essa criança foi vítima de abuso ou ela não foi? E aí a gente entrava com essa criança para dentro de um consultório, né? Porque dentro do Sentinela a gente fazia esse trabalho nesse sentido, para fazer com que a criança falasse sobre aquilo que estava acontecendo com ela. E era uma grande dificuldade. Quando eu entrei no Sentinela, a gente já tinha a Alessandra Rocha e a Cristina Guatarai. A Cris, eu já vi ela entrando por aqui. Ela deve estar aí em algum momento. Fala um oi aí, Cris. A Cristina e a Alessandra já trabalhavam nesse programa e eu cheguei. Então, elas já tinham a história da Tartanina meio que escrita e eu cheguei e eu gosto de desenhar. Então, eu comecei a fazer os desenhos. Então, o personagem mesmo da Tartanina, a criação dele foi um desenho, a partir de um desenho que eu fiz, né? E aí elas começaram a me ajudar a desenhar também. Então, assim, o Tartanina foi desenhado por nós três, a 6 mãos, com lápis de cor aquarelável, em papel, aqueles papéis que imprime certificado mais grossinho, sabe? E a gente começou a trabalhar com isso, esse material bem rudimentar. E a gente começou a ver que, de fato, tinha uma efetividade naquilo. Só que até então, né, diferente da Letria, que você com certeza aceitou de cara aí o desafio de publicar um livro com esse tema, naquela época, todas as editoras que a gente entrou em contato, nenhuma se interessou. E eles diziam que não era um livro que ia vender, que a gente não podia falar sobre esse assunto com crianças, né? Porque a gente ia acabar despertando nessas crianças interesses para a sexualidade que elas não estavam preparadas. E as pessoas foram falando isso pra gente e, de fato, eu acho que a gente acreditou um pouco nisso. Tanto que o livro ficou engavetado 7 anos, né? Então, o Segredo da Tartanina, ele foi para a editora. Aí a Cristina, que tinha um amigo que era editor de uma revista, não, de uma editora cristã, falou assim, não, vamos mostrar para ele, quem sabe ele indica para a gente alguma coisa, porque não era o alvo da editora e não era o alvo deles trabalhar com essa temática. E o que aconteceu? Ele na hora topou, ele falou assim, não, eu vou bancar. E ele brigou lá pelo Tartanina e falou assim, não, esse é um tema que a gente precisa. E o Tartanina foi lançado, entrou para produção em 2010, no comecinho de 2011 ele foi lançado, né? E pela editora Universidade da Família, que é uma editora de livros cristãos. É o primeiro livro deles que não tem essa temática, né? E já no lançamento do livro, ele já se espalhou pelo Brasil inteiro lá em 2011, né? Porque tinham mais de 2.000 pessoas que foi lançado no encontro da editora, né? E a gente se assustou um pouco, porque falou assim, nossa, né? Era uma coisa que a gente pensou que ia ser uma coisinha pequenininha, e de repente, já no começo, a gente já começou com
Eu me lembro, assim, de uma fila gigantesca de pessoas para pegar autógrafo. Eu nunca tinha dado autógrafo na vida, nem nada. Então, a gente começou meio que, assim, no susto, né? Entendi. Lá, então, é um trabalho... A Tartanina, ela levou para ser construída e terminada de 2004 até 2011, né? E antes dele ser lançado, a gente foi testando no programa, a gente falou, olha, essa parte da história não dá certo, isso aqui a gente não consegue, acho que isso aqui não é legal. Então, diferente do Não Me Toca Seu Boboca, que ele tem toda uma poesia, né? Ele tem uma linguagem mais poética, o Tartanina tem uma linguagem mais técnica. Então, o intuito da criação dele foi para ajudar a criança a falar sobre o abuso, para que a gente pudesse aplicar medidas de proteção. Então, foi aí que a gente começou, né? Eu queria, assim, na verdade, estar falando sobre isso. Eu vou te perguntar um pouco mais sobre a literatura, mas aproveitar que você entrou nessa questão da informação, né? Você contando um histórico de como que foi difícil, inclusive, publicar um livro sobre esse tema, porque as pessoas pensavam que, Uhum, assim, olha como você é doido, louco, né? Assim, aham. aí eu queria trazer essa conversa, sobre a questão da informação. Por quê? Eu queria até trazer alguns dados. A Rosana estava falando sobre os dados alarmantes, a Rosana, que é a fundadora da Letria, está aí na live. Eu trouxe aqui os dados mais recentes, que são do Ministério da Mulher, né? Na última segunda-feira, agora, que foi o Dia Foi, saiu Nacional, agora. saíram esses números, né? Que é, na verdade, o balanço do Disque 100, que é o número Uhum, para denúncia. Então, foram 159 mil registros de questões relacionadas a maus tratos, de forma geral. E desses todos, 11% são relacionados ao abuso sexual infantil, ou seja, 17 mil em 2019, né? Em comparação a 2000, uhum, tem uma estabilidade, mas existe essa questão dos números subnotificados, justamente por causa da quarentena, quando as crianças ficam em casa, que infelizmente é o principal palco, né? Assim, é o principal local onde esses abusos acontecem. Então, infelizmente. como elas não estão indo para a escola, né? Essa denúncia pode ter diminuído, o que explica talvez essa estabilidade. E aí, só um número que eu Uhum, acho tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que esse próprio levantamento mostrou que 73% dos casos acontecem na casa da própria vítima ou do suspeito, né? Então, mais um motivo para a gente ficar alerta em relação a essa questão da quarentena. uhum. E Sendo a aí, figura do pai e o padrasto também, acho que é mais de 74%, sendo o maior abusador, né? Pais e padrastos. 40%. O suspeito é normalmente do sexo masculino, tem entre 25 e 40 anos, e a vítima normalmente é adolescente de 12 a 17 anos do sexo feminino. Uhum, Dados mais isso. do Ministério da Família, Uhum, né? E aí, diante desses números, eu fico pensando assim, Sheila, essa provavelmente é a face mais dura desse problema, porque ele acontece dentro de casa. E eu queria saber o que que você acredita, assim, que pode ser a solução para isso. Seria a informação mesmo? Ou a gente também ainda lida muito com a questão da omissão? Por exemplo, mães e pais que sabem, mas fecham os olhos. É um problema de informação ou um problema de omissão? Ou tudo junto? olha, eu acho que é uma somatória de fatores. Vamos pensar, de um ponto de vista mais lógico, assim. Se quem abusa está dentro de casa, a informação para essa criança provavelmente não vai sair dali. Não vai ser nesse lugar, né? Essa criança não vai ter uma fonte de informação dentro da casa onde ela sofre o abuso. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração nessa redução de casos, de denúncias e de notificações de casos, né? Eu acho que esse é um ponto. Por isso que é tão difícil as crianças ficarem fora da escola, porque a escola é o ambiente onde a criança está mais em proteção. Então, criança que não está... o maior fator de risco para uma criança é estar fora da escola. Então, é importante que a gente pense nisso. E hoje estão todas fora, né? Eu acho que é um desafio para a gente não esperava que isso fosse acontecer. Esse é um cenário que nunca passou, acho que na cabeça de ninguém.
sobre isso, e a gente ainda não tem uma resposta, sabe? Para dizer, mas de fato a informação é a melhor proteção. Então a gente ensinar as crianças desde muito cedo sobre posse do corpo, ensinar as crianças sobre partes íntimas, sobre partes privadas, sobre quem pode te tocar, quem não pode te tocar não, que ninguém pode tocar a criança, mas quem pode ter acesso a essas partes íntimas ou não, ensinar para a criança sobre a sexualidade dela, não é ensinar para a criança a fazer sexo, né? A educação sexual, ela vai perpassar por tudo o que vai envolver a proteção da criança, a proteção para a sexualidade sadia dela. Então, é importante que isso comece desde muito cedo. Então, os pais têm que começar a falar sobre isso com os filhos, né? Então, vamos pensar que dentro de um lar onde tem violência, onde tem abuso, dificilmente essa criança vai ter essa informação, principalmente agora nesse momento de pandemia. E estar dentro de casa, sem contato social praticamente nenhum, isso faz com que as crianças estejam mais vulneráveis e que estejam acontecendo muitos abusos dentro desses ambientes, né? Não só de violência sexual, mas de outros tipos de violências também, né? Então, a gente que está na volta, dentro dos nossos condomínios, dentro das nossas... A gente tem que estar mais atento à nossa vizinhança, a gente tem que estar mais olhando para as pessoas também, principalmente para as crianças. A gente tem que prestar atenção nelas. Porque a criança, em algum momento, ela vai dizer para você, não talvez com palavras, mas com gestos, com comportamentos, de que alguma coisa está errada. Mas, sem nenhuma dúvida, a informação é a maior proteção para a criança. Então, criança que sabe como é que devem ser as demonstrações de afeto, como a gente deve receber carinho, né? Quando a gente conta a história da Tartanina, então muitas vezes eu faço intervenção com a história, com as crianças, né? Às vezes as crianças parece que eu consigo ver, sabe aquelas bolinhas de pensamento, assim, tipo, nossa, isso aí é abuso? Puxa, isso aqui aconteceu, nossa, eu vi isso aqui na novela, isso, né? As crianças começam a ter insights enquanto elas estão lendo a história, participando de uma contação de histórias nesse sentido. Então, informar crianças é o trabalho que o Projeto Tartanina mais faz. E a gente capacita pessoas também para trabalhar com essas crianças. Eu acho que isso é importante. A informação, ela deve vir de fontes seguras. A pessoa que passar essa informação, ela tem que ter também, saber daquilo que ela está falando. Para que a gente não fique nos achismos. Né? Eu acho que muito tempo a gente ficou muito amador nisso, mas agora a gente já tem muita informação, a gente pode conseguir informações sobre isso em diversas fontes. Não dá mais para a gente ser amador. A gente tem que ser profissional nesse sentido, profissional da informação, a gente tem que levar, e a gente tem que ser militante também. A gente tem que correr atrás por mudanças nas políticas públicas, a gente tem que cutucar os nossos municípios, cutucar os nossos governos, para que esses assuntos entrem sempre em pauta e sempre na agenda, né? Mas o fato é que, assim, informação é o que a gente tem que trabalhar com as crianças, né? E talvez, por exemplo, essas lives que a gente faz, fazer direcionadas para as crianças também, sabe? Eu vi muitas pessoas contando Não Me Toca Essa Boboca, contando a Tartanina. Eu acho que a gente precisa investir nessas lives, não só para falar com pais, mas para falar com as crianças também. Porque eu acho que a única forma hoje é a gente chegar dentro das casas, né? A gente não vai conseguir chegar de um outro jeito. Muito bom. A Rosana comentou aqui, a Rosana Montalverne, que ela conta o homeschooling, né? Justamente por isso, porque as crianças... Isso é uma discussão que voltou, assim, sempre volta quando a gente fala sobre esse tema, né, Sheila? Eu, particularmente, como Sheila, eu também sou contra homeschooling, né? Por conta dessa situação mesmo. Porque a gente trabalha direto com as escolas, a gente vê o quanto as situações de violência, elas pipocam dentro das escolas.
E quando a gente vai para dentro de casa, eu acho assim que a ideia é uma ideia interessante de você poder tomar cuidado, tomar conta do seu filho, você ficar mais tempo com ele, né? Tem desafios também, mas em termos de prevenção, de proteção contra violências, o homeschooling, para mim, não é uma boa ideia, né? Justamente por isso, porque, assim, aquela pessoa que vai abusar, não está escrito na testa dela, né? Então, geralmente, é uma pessoa que tem muito poder de persuasão, é uma pessoa muito querida pela comunidade, é uma pessoa que está livre de qualquer suspeita, vamos dizer assim, né? E isso pode ser, ela pode usar desse recurso de trazer os seus filhos para dentro de casa para ficar com eles. Na minha trajetória profissional, a gente atendeu um caso na época que era mais ou menos assim, as crianças não frequentavam a escola, elas ficavam dentro de casa, né? O pai era um pastor de uma igreja bem, bem rígida, não vou me lembrar agora, mas acho que também isso não vem ao caso. Mas o fato é que as crianças, tinha até uma coisa assim, das crianças terem que para chegar no quarto da criança, tinha que entrar por dentro do quarto dos pais. Então a criança não conseguia sair se não fosse por aquele espaço. Então, o abusador, de fato, ele vai fazer de tudo para que essa criança não tenha acesso, não tenha contato social. E que isso seja reduzido. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas iniciativas, tá? Como eu disse, do ponto de vista da prevenção e da proteção, para mim, homeschooling não é uma boa ideia. Certo. Eu queria que a gente falasse sobre a questão da prevenção, voltado para as duas partes, né? Então, informação para o pai e para a mãe e para a professora, e informação para a criança. Então, vamos dividir ela em duas. Primeiro, Tá. assim, sobre as famílias, né? Educadores, profissionais de saúde que acabam tendo acesso a essas crianças, né? E que querem, então, saber como identificar que essa criança, por acaso, está sofrendo um abuso, enfim. Como fazer isso de forma prática, né? Quais são os indícios e como também abordar essa criança acolhendo ela, né? Bom, a gente não tem, por exemplo, uma lista que a gente possa dizer assim, olha, tem isso, então a criança está sendo vítima de abuso. Porque os comportamentos são muito individualizados e cada criança vai se expressar de uma forma. Mas, de uma maneira geral, eu acredito que a gente costuma dizer que uma mudança súbita de comportamento, acho que é a primeira coisa. A criança, ela tem lá todo um ritmo, todo um padrão de comportamento e, de repente, esse padrão, ele se altera de alguma forma. E todo mundo começa a achar, nossa, por que essa criança está estranha? Por que ela está agindo assim? Tá? Eu acho que esse é um primeiro indicativo. Segundo indicativo, a criança começa a ter interesses pela sexualidade, por sexo, de uma forma mais específica, que são que não são apropriados para a idade dela. Então, as crianças começam a ter comportamentos sexualizados, imitar situações de relação sexual, né? Ou tentar fazer isso com as outras crianças também, repetir isso de alguma forma. Então, esse é um outro indício. Às vezes, desenhos de partes de corpos, né? Por exemplo, de um pênis ereto dentro de um desenho, uma criança de 3 ou 4 anos, por exemplo, 5 anos, não tem acesso a esse tipo de coisa, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o comportamento psicossexual da criança. Então, para cada fase da idade das crianças, tem um tipo de comportamento que é típico para aquela idade, né? Então, se um comportamento sexual ele não está se encaixando ali, um comportamento adultizado, vamos dizer nesse sentido, pode ter alguma coisa ali. Mas também pode ser que não seja um abuso sexual, mas essa criança, de repente, dorme no quarto dos pais, e esses pais, eles não se cuidam, por exemplo, com a questão da privacidade. Então, isso é abuso? Isso não é? É uma exposição inadequada, inapropriada, que precisa de uma orientação, mas para ser abuso, precisa ter uma intenção. Eu tenho que ter a intenção de fazer aquilo.
sabe? Eu tenho a intenção de mexer com aquela criança, eu tenho a intenção de provocar aquela situação, tá? Comportamentos que a criança tem algum tipo de exposição acidental, que a gente chama, né? A gente não caracteriza isso como um abuso sexual, mas ela vai ter uns comportamentos muito parecidos com o de uma criança que sofreu abuso. Por isso que é importante que nesses indicativos de situações, né, tanto pais, professores, educadores, precisam procurar a rede de proteção. Porque daí é nessa rede que essa criança vai passar por uma avaliação, por um procedimento de escuta especializada, por um profissional que entende desse assunto. E aí esse profissional vai começar a entender o que aconteceu e, de fato, a gente vai saber se foi uma situação de abuso ou se não foi. É importante a gente saber que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei que regulamenta as nossas práticas em relação à proteção da criança, ele diz que qualquer suspeita ou confirmação, então eu não preciso ter certeza de que o abuso aconteceu para eu poder notificar. E eu posso notificar direto para o Conselho Tutelar da minha cidade ou para o Disque 100, que é de forma anônima, que de qualquer forma vai chegar e vai entrar dentro dessa rede. Mas o que a gente não pode é se calar. Então, a orientação que eu dou para os pais é assim, prestem atenção no comportamento dos seus filhos, comportamentos masturbatórios excessivos, né? A criança imitando relações sexuais, fazendo desenhos com cunho sexual, tendo conversas, né? Eu namoro aquele adulto, mas como é que você namora esse adulto, né? Então, guardar segredos e essa criança fica estranha, fica diferente do que é aquela criança, tá? E esses comportamentos podem ser desde um comportamento mais depressivo até um comportamento de hiperatividade, de agressividade, vai depender muito de cada caso. Por isso é importante avaliar. Então, se você olhou e falou assim, tem alguma coisa que não está legal aí, né? É bom procurar a rede de proteção para poder fazer uma avaliação. Você está falando essa questão dos desenhos. Eu estou com um livro em mãos aqui, que é do Casé Fortes, que é o promotor de justiça aqui de Minas Gerais, que é esse Todos contra a Pedofilia, da Arraiz Editores, acho que é isso. Arraiz Editores. Ele fala sobre essa questão do desenho, que eu acho super interessante, porque, por exemplo, ele fala isso que você falou dos desenhos dos órgãos sexuais, mas fala também de uma coisa, por exemplo, vai desenhar a família, aí no lugar da pessoa que está fazendo um abuso, desenha um monstro, por exemplo, né? Um Sim, monstro. sim. Olha que forte isso, né? A gente teve uma criança que ela desenhava olhos de cobra, né? Então ela estava sempre de baixo e os olhos de cobra sempre olhando para ela. Então, não só nesse sentido, mas às vezes ela isola aquela pessoa, né? Do desenho. Então, é importante que a gente preste atenção até as cores do desenho, o quanto ela rabisca, o tanto de força que ela coloca para desenhar. Isso também demonstra uma ansiedade, alguma coisa ali que ela está querendo botar para fora, né? Então, a criança fala por desenhos, a criança fala por brincadeiras, né? A criança se expressa pelo lúdico. A Priscila está fazendo uma pergunta importante, que eu também tenho muita curiosidade, que é em relação às mães, né? Muitas mães, às vezes, sabem desse abuso, ou pelo menos desconfiam, só que nem sempre elas têm essa coragem, ou enfim, às vezes conhecimento também, que tem que ir fazer essa denúncia. Então, a pergunta dela é a seguinte, Sheila, teria alguma forma de empoderar mães que muitas vezes não conseguem denunciar o abusador, mesmo tendo conhecimento do que acontece? Como unir forças de mães e filhos nesse sentido? Olha, é uma pergunta muito importante, sabe? Porque quando a gente está falando de abuso sexual e de violência, a gente não pode olhar só para a criança, a gente tem que olhar para a família como um todo. Se a gente não der suporte para essa família, esse abusador vai voltar para casa, porque qual que é a primeira medida? A primeira medida é o afastamento do agressor da moradia comum, ele vai sair de casa. Só que, em geral, essas mulheres, elas são mulheres que têm uma dependência emocional desses companheiros, uma dependência financeira, muitas delas não têm uma profissão, não têm uma renda, né? Então, são mulheres emocionalmente mais frágeis, uma boa parte delas, a gente não está falando
que todas são assim, né? Mas essas que não conseguem, né? Ou elas foram vítimas também, não conseguem identificar a violência dos filhos. Tem muitas mães que a gente chama de coniventes com abuso, porque elas ficam do lado do parceiro, porque elas não conseguem acreditar muitas vezes naquilo que está acontecendo. Então, para além da gente culpabilizar essas mães, a gente precisa acolher. E a gente precisa trabalhar em equipe dentro dessa rede para poder fazer com que essas mulheres tenham essa coragem de fazer, de sair dessa situação. Porque, assim, independente da mulher querer ou não, na situação de abuso sexual, um conselheiro tutelar pode representar a criança, por exemplo. Se a mãe não quer denunciar, uma outra pessoa dessa rede de proteção pode fazer isso, tá? Mas essa ação não vai ser efetiva se a gente não trabalhar com essa mãe. Então, botar essa mãe dentro de grupos de acolhimento, grupos terapêuticos, grupos de transferência de renda, né? Fazer com que essa mulher tenha uma profissão e que ela possa, de fato, bancar essa saída desse homem de casa. A gente está falando do homem, que são os maiores abusadores, né? Mas o contrário também é verdadeiro, né? Mas se a gente não trabalhar a família, a gente vai ter pouca efetividade. Então, tem que trabalhar todo mundo. E tem alguma iniciativa, assim, a nível talvez nacional, né? Que aí pega todo mundo que está assistindo, que essas mães poderiam procurar? Existe alguma coisa nesse sentido, assim? Olha, o serviço que acompanha essas famílias é o CREAS, né? Que é o Centro de Referência da Assistência Social. Então, a criança, a gente tem que pensar num fluxo, né? Então, o que é esse fluxo? Então, surgiu uma denúncia, para onde que ela vai? Então, o Conselho Tutelar começa a agir para poder proteger essa criança e vai fazer os encaminhamentos. Então, você vai ver se tem na escola, vai ver se tem um projeto socioeducativo, vai encaminhar essa criança para fazer um trabalho de uma escuta especializada, né? E vai para a saúde, para fazer tratamento, e paralelo com isso, dentro do CREAS, esse serviço ele atende também a família, né? E aí também cada município, tem municípios que não tem CREAS, mas tem a assistência, um centro da assistência social que faz esse acompanhamento também, tá? Então, dentro da rede da assistência social no Brasil, existem trabalhos para famílias também, né? Então, a criança entra dentro desse programa e a família também vai receber um acompanhamento. Entendi. Então, acho que a gente falou um pouquinho sobre essa questão de quem são os responsáveis pelas crianças ou outros adultos fazerem essa denúncia. Mas existe também a questão da própria criança ser empoderada. A Silésia, que está aqui, perguntou assim, se o abuso acontece dentro de casa, a quem que essa criança vai recorrer, né? E aí é que eu acho que entra a questão que você comenta, tem um livro que você me passou, que é o Terapia Cognitiva Comportamentais para Casais e Famílias, editado pela Sinopse, né? Você contribui com um capítulo e você fala das medidas autoprotetivas. Então, isso. Eu estou entendendo que a criança vai se proteger. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, é um trabalho que a gente desenvolve no Projeto Cartanina, que é um trabalho de desenvolver 3 habilidades na criança: reconhecer, resistir e relatar. O reconhecer é que a criança precisa aprender a identificar um adulto mal intencionado, identificar uma situação de abuso, diferenciar o abuso de uma relação de afeto, por exemplo, né? Ela tem que identificar toda essa situação. O resistir, essa criança precisa entender que ela pode dizer não para esse adulto. A gente costuma ensinar as crianças que elas precisam obedecer os adultos. Então, você vai lá com teu tio, você obedece teu tio, você obedece seu avô, né? Olha, vô, se der trabalho, você pode, dar umas palmadas, você pode chamar atenção. A gente autoriza o adulto fazer o que ele quiser com os nossos filhos e a gente obriga os nossos filhos a obedecerem esses adultos. Então, a gente tem que dizer para essa criança que o perigo não está lá fora, muitas vezes, o perigo está dentro. E que mesmo se for uma pessoa que a gente ama muito e essa pessoa estiver fazendo alguma coisa que nos faça mal, a gente tem que dizer não para ela, né? E a terceira habilidade é a relatar, que a gente tem que ensinar para a criança quem são as pessoas que podem ajudá-la a resolver esse tipo de problema.
Então, geralmente elas vão falar que é pai e mãe, elas vão falar que é um amiguinho, mas assim, no Tartarinha a gente fala identificar adultos amigos de verdade. Então, que são pessoas adultas que vão ajudar a criança a resolver essa situação. Quando a gente fala dessas pessoas, geralmente eles veem a figura do professor da escola, do professor do projeto, tá? Por isso que é importante a gente ensinar essas habilidades. Isso a gente ensina, por isso que a gente chama de habilidades autoprotetivas. Você vai dando recursos para a criança, não é que a gente vai botar na mão dela a carga dela se proteger sozinha, né? Porque quem tem que fazer isso somos nós, que somos adultos, né? Mas a gente não está o tempo todo com ela. Esse adulto de confiança da criança não está o tempo todo com ela. Então, ela precisa saber o que fazer e como fazer e a quem recorrer se uma situação dessa acontecer, né? Então, nas pesquisas que a gente faz, numa das pesquisas que eu fiz, as crianças elas já começavam sabendo o que era o abuso, porque isso está na mídia, a criança está ouvindo e está ouvindo isso. Elas até sabiam que aquilo não podia, mas elas tinham dificuldade de, tipo assim, mas se ele me der um videogame, talvez eu sente no colo dele, né? Sabia que tinha que recusar, mas não era forte o suficiente, né? Mas elas não contavam para ninguém. Por quê? Porque vão rir dela, porque vão achar que ela é mentirosa, porque a mãe vai bater, porque todo mundo vai ficar sabendo, porque vão culpar ela disso que aconteceu. E aí, quando ela lia o livro, depois do processo todo de intervenção com o livro que eu fazia com as crianças, né? Essa foi minha pesquisa de mestrado, elas começaram a identificar muitas pessoas com quem elas poderiam contar. Porque é o relatar que faz com que o abuso cesse. Porque se eu não contar para ninguém, né, eu corro o risco de ficar ainda sofrendo essa situação. Então, a gente tem que empoderar as crianças e ensinar para elas quais são essas pessoas, quem são pessoas que podem te ajudar quando você tem um problema, né? Então, ensinar isso para a criança, né? O Não Me Toca Seu Boboca, junto com o pessoal, com o Marcelo Genesi, eles fizeram a campanha, né? Não Mexe Comigo, eu achei muito legal a campanha. E é isso mesmo, não mexe comigo, não toque em mim, eu não quero que você faça isso tá errado, eu vou chamar meu pai, eu vou chamar minha mãe, eu vou contar para a professora, né? Ensinar estratégias para a criança escapar dessa situação. Uhum. Isso Né? eu já vou emendar a minha próxima pergunta, e lembrando, o pessoal pode continuar fazendo suas perguntas também, né? Esse é um assunto que dá muita dúvida, então fiquem à vontade, aproveitem a Sheila aí. Mas, aproveitando esse gancho, de fato, a música foi inclusive em parceria lá com a gente está super feliz porque a música, ela gruda mesmo na cabeça, o Rodrigo tá falando isso aí. Uhum. Ela foi feita pela Bruna Caram, Marcelo Genesi e vários outros parceiros. E, na Sim. verdade, é uma das formas de você falar com ludicidade com a criança, né? Porque também se você Uhum. coloca a criança para conversar e fala assim, preciso conversar com você algo muito sério, eu acho que isso não deve funcionar. Você pode falar Não, isso não agora. funciona. Então, qual que é a importância da arte, da literatura, né, para abordar esse tema tão difícil com as crianças? Olha, tanto com criança quanto adolescente, você só vai conseguir atingir essas crianças, esses adolescentes, se for por meio de atividades lúdicas, meio da arte, da música, né? Você falou do Não Mexe Comigo. No Paraná, o ano passado, eles tiveram Não Engulo o Choro, que era uma programação que tinha várias músicas também muito lindas, para a criança não guardar aquele segredo, né? Então, isso tudo é importante. E isso são formas da gente poder entrar dentro da casa das pessoas, dentro da vida dessas crianças, né? Então, especialmente pela música, acho que ela entra mais fácil também dentro das casas. As crianças estão tendo muito acesso às redes sociais, já desde muito cedo. Então, eu acho que se a gente puder criar aplicativos, criar músicas e criar vídeos e filmes que possam informar essas crianças, eu acho super válido, eu acho importantíssimo isso. Eu costumo dizer que a arte salva, né? A arte salva a gente, né? Nessa pandemia eu aprendi várias coisas artísticas, até costurar, por exemplo, né? Mas a gente precisa, sim, de fato,
investir nisso. Se você for sentar mesmo com a criança e pegar um livro, um texto, ou sentar para ter uma conversa sem você ter nenhum tipo de recurso, dificilmente você vai conseguir atingir da maneira como você gostaria ou poderia, né? Então, essas campanhas são muito importantes. A arte, ela vem para tirar a gente de dentro disso, né? E falar de um assunto tão difícil precisa ser de forma lúdica. Eu me lembro, assim, as pessoas que vão fazer os treinamentos do Tartanino, onde eu tô, elas chegam um pouco assustadas, porque elas acham assim, que a gente vai trazer aquelas imagens chocantes de crianças maltratadas, cenas de abuso e tal, e elas saem de lá dando risada, a gente conversando, não porque a gente está fugindo do tema, mas porque a gente pode falar sobre as coisas sem chocar. Eu não acredito que se a gente choca, a gente ensina melhor, né? Então, tudo aquilo que é lúdico, tudo aquilo que é artístico, tudo isso facilita com que as pessoas chamem atenção, faz com que a criança vá querer ouvir sobre aquilo. Os pais falam para mim, nossa, mas um livro que fala sobre abuso sexual para criança, isso é muito pesado e tal, né? E aí as crianças amam participar das contações, elas gostam, né? Então eu acho que é muito mais um medo nosso, do adulto, do que da própria criança. A criança está muito aberta para isso, né? E esses assuntos estão transitando aí o tempo todo. Então a gente precisa ter isso a nosso favor, né? E a literatura, a música, a arte em si, ela traz isso, né? Faz a gente se identificar com aquele personagem, faz a gente entrar para dentro dessa história, né? Principalmente, puxa, isso não acontece só comigo, isso acontece com outras crianças também, né? Isso não é uma coisa que aconteceu só aqui. A gente tem aquele acalanto também de dizer assim, nossa, ufa, não sou eu que sou o problema, né? Porque isso acontece com outras crianças também. Isso também é uma coisa super interessante. Antes, deixa eu só ler, a Priscila falou assim, lembrei de uma fala da Andrea Taubman, que é a autora do Nome Toca, né? No Lab Pub mês passado, que a gente não precisa falar de uma forma feia só porque o assunto é feio. É isso, a arte salva. Uhum. É isso mesmo. E aí, assim, aproveitando o gancho do Nome Toca, tem essa parte lá que a coelhinha, na verdade, grita, o Nome Toca seu boboca, que é o principal, né? Uhum. Então, eu acho que reforça aquilo que você falou, que é a parte da resistência, né? Então, ela não me toca, Isso. eu não resisto, eu digo não, né? Uhum. E depois tem isso que você está dizendo agora, que ela falando assim, eu estou contando isso para vocês entenderem que isso pode acontecer com qualquer um, né? E que a culpa não é Uhum. de se sentir culpado. Então, isso é uma outra coisa que eu queria que você comentasse, porque eu acho que isso talvez seja um dos motivos porque as crianças talvez não contem, né? A culpa, a ideia de que ela está fazendo alguma coisa errada, existe muito isso, né, Sheila? Sim, com certeza. A gente vive, acho que no mundo de uma forma geral, onde a gente ainda culpa as vítimas pelos abusos cometidos contra elas, tá? Isso não acontece só com mulheres adultas, isso acontece com crianças. Quantas mães que veem lá uma situação de abuso dos filhos e acabam batendo na criança, né? Eu já presenciei, por exemplo, vou acompanhar uma adolescente, uma pré-adolescente numa delegacia e a delegada diz assim, mas você tá com essa roupa, mas como é que você queria o quê, né? Então, o que acontece? A gente precisa trabalhar com um movimento de mudança de cultura também, de que não é porque um bolo está lá exposto numa vitrine de uma padaria que qualquer pessoa pode chegar, passar o dedo no bolo e lamber o bolo, tá? Isso não tem a ver com a forma como você se veste, com a forma como você se comporta, isso tem a ver com o comportamento de quem agride, tá? Então, se eu tenho a intenção de agredir, não importa a maneira como você se comportar, como você se veste, eu vou romper essa barreira, tá? E a gente tem que dizer para as crianças justamente isso, que o que fizeram com ela é uma coisa errada, que no Tartanino a gente diz, isso não se faz com criança nem do mar, nem da terra, né? Com nenhum tipo de criança.
E que essa é uma história que é verdadeira, que acontece com outras crianças também. Então é importante que ela saiba isso, assim, que não importa o que ela faça, aquilo que fizeram com ela é culpa de quem fez, tá? Então por isso que a gente precisa acolher. Até porque se você duvidar da criança quando ela te disser a primeira vez, ou quando ela contar o que aconteceu, se você duvidar, ela não vai contar mais. E ela vai permanecer vítima, tá? Então, independente, a gente não tem que saber se é verdade ou se não é, porque isso não é o nosso papel. Isso é coisa de polícia, de responsabilização, tá? O que a gente tem que fazer é acolher e dizer, olha, eu acredito em você, eu tô aqui para te ajudar e a gente vai fazer o que for possível para essa situação não acontecer novamente, né? Mas, de fato, a gente precisa ajudar as crianças a entenderem que isso não é culpa delas. E aí eu acho que isso é papel de todo mundo, né? Porque talvez nem todo mundo seja pai ou mãe, mas provavelmente é professor, é alguém que trabalha lá na polícia, no tribunal, né? Onde, talvez no hospital, onde esses casos vão aparecer, né? Todo mundo tem essa Uhum. responsabilidade, né, Chico? Isso mesmo. É uma responsabilidade de todo mundo. A gente fez um post lá na página do Instagram da Tartanina, depois se o pessoal quiser seguir, né? Que eu acabei entrando com o meu perfil, mas é Tartanina Projeto. A gente tem um post lá que diz... Opa, quase que é o celular. Que diz o seguinte, que o silêncio nosso protege o agressor e não a vítima. Então, se eu sei de uma situação e eu fico quieta, eu estou protegendo quem está agredindo, eu não estou protegendo a criança. E estou protegendo a mim mesmo, porque, olha, eu não quero saber disso. A gente tem que proteger como se o filho fosse nosso, porque pode ser o nosso filho. A gente não está livre disso acontecer. Não é uma coisa que acontece só lá nas favelas, nas comunidades menos favorecidas, né? Isso acontece em todo lugar. Tá? A gente fica sabendo mais das populações mais empobrecidas porque está dentro da rede de proteção, né? Não estão dentro dos grandes planos de saúde. Então, por isso que a gente fica sabendo mais, mas acontece em todo lugar, não só nas famílias pobres, tá? Sim. Bom, a gente já está chegando ao finalzinho da nossa conversa. A gente ainda tem mais alguns minutinhos, porque a gente começou atrasado, né, Sheila? Eu queria Aham. saber, assim, de forma mais uma conclusão, assim, sobre soluções, assim. Eu sei que a gente já falou isso durante a nossa conversa aqui, a gente já falou sobre informação, né? Sobre mudança de cultura. Mas, assim, para onde a gente está caminhando como sociedade em relação a essa questão das soluções? Assim, estamos muito longe ainda. Como é que você avalia isso? Olha, saiu uma pesquisa o ano passado no The Economist, em 2019. Depois eu posso até passar o link lá na página do Tartanina. Que diz o seguinte, que o Brasil está em 11º lugar em prevenção. Isso quer dizer que a gente está entre os 11 primeiros, tá? Porque, de fato, nos últimos anos se a gente pegar aí os últimos 15 anos, vamos dizer assim, a gente avançou muito em prevenção, tá? Então, a gente criou campanhas, a gente foi para as ruas, a gente tem falado nas escolas. Eu acredito no trabalho da prevenção e eu acho que o caminho é por aí, tá? Da gente se engajar, não só em relação dentro das escolas ali, falar com as crianças, mas também ampliar isso, treinar profissionais, treinar professores, capacitar essas pessoas, né, para como identificar situações, como ouvir uma criança quando ela contar isso, né? Isso é importante. E a gente só não está melhor de acordo com o The Economist, porque a gente ainda não tem trabalho para agressores, a gente não tem estatísticas confiáveis ainda, né? E a gente ainda tem dificuldade de fazer o trabalho com famílias. E a gente ainda não avançou em educação sexual nas escolas, tá? Então, a gente poderia estar melhor. Então, o que está em primeiro lugar é 74 ponto alguma coisa por cento, que eu acho que é Austrália, Canadá, né? E a gente está com 67, então tá vendo? Não estamos muito longe.
A Uhum. gente tem que a gente precisa se unir enquanto sociedade civil, enquanto movimentos sociais também, para que a gente possa garantir que essa agenda não se perca. Eu acho que a gente corre o risco disso acontecer, né? A gente tem visto um retrocesso nas áreas sociais, nos movimentos sociais, infelizmente, né? E eu acho que a gente não pode deixar isso se perder. Então, o Ney de Castanha fez 20 anos, fez 10 anos de prêmio Ney de Castanha, 20 anos do Faça Bonito, 30 anos do Estatuto. Então, tá vendo? Isso tudo é conquista, que foi muita luta em cima disso. E a gente agora tem que lutar para a gente não perder esses direitos que foram garantidos para essas crianças, tá? Então, a gente tem que lutar também para que as pessoas entendam que o Estatuto não é para proteger mini bandidos ou projetos de delinquentes, né? Que a gente precisa, sim, entender que o Estatuto é uma legislação muito avançada, tá? E que vem para nos ajudar todos nós, não para tirar o nosso poder de pai, nosso poder de professor, não é nada disso, é uma má interpretação disso. E a gente precisa investir em atendimento de agressores, tá? A gente precisa investir principalmente agressores crianças, agressores adolescentes, né? Que aí estão começando, né? A gente ainda não tem poucos lugares que a gente tem feito esse trabalho, existe esse trabalho. É um trabalho muito difícil de acontecer, né? Porque primeiro, para eu poder fazer um tratamento, por exemplo, de um agressor, ele tem que se acreditar e se dizer agressor, né? Mas a gente está avançando ainda, tem poucas pesquisas ainda em relação, acho que quase nenhuma, em relação ao tratamento de agressores, né? Mas o fato é que a gente precisa investir nisso. E, principalmente, investir nos professores, que são os profissionais que estão mais próximos das crianças, né? A educação sexual na escola, a gente está prestes a perder isso, tá? Isso é muito grave, tá? E a gente precisa investir e se mobilizar. E se a gente não se mobilizar, nós que estamos aí na batalha, na luta, né? Se a nossa luta for isolada, a gente vai conseguir pouco. A gente precisa se juntar. Ok, ó, a psicóloga C. Cagliose, eu não estou sabendo ler esse nome, gente. C. Caglionise, acho que é isso. Desculpa se eu falei tudo errado. Ela está perguntando como é que é feito esse trabalho com agressor. Se você puder explicar rapidinho, está quase no horário. Olha, eu não tenho conhecimento de nenhum trabalho aqui no Brasil, assim, lá em São Carlos, na Federal de São Carlos, começou com agressores conjugais, mas com agressores sexuais é complicado. Tem uns que falam sobre, alguns estudos que falam sobre castração química, mas o abuso sexual não é só uma questão de ereção, né? É uma questão de tem várias formas de se abusar. Então, eu acho que é um tratamento mais ligado com a questão da compulsão, com a questão dos transtornos que envolvem as parafilias, né? Eu acho que é mais nesse sentido. Mas a gente não tem nenhum tratamento que fala assim, ó, faz isso que vai dar certo, tá? E tem muito a ver com o Mas psicológico, imagino, porque todo agressor, quer dizer, todo não, muitos agressores também foram agredidos, né? Tem essa história. sim, também tem. E também nem todo agressor ele é um pedófilo. O pedófilo é um transtorno psiquiátrico, né? Então o pedófilo ele pode nunca chegar a abusar de uma criança. Já o agressor, que é o que mais tem, né? É isso aqui, o número de pedófilos. Os agressores são situacionais. Então a situação tá ali, eu ultrapasso esse caminho, eu quebro essa regra, eu ultrapasso esse limite, mas eu não tenho uma doença em relação a isso, né? Então tem a ver com personalidade, com caráter, com uma série de outras questões, né? Mas é importante que a gente possa investir nisso. A Simone Sani falou que a justiça restaurativa é uma alternativa, isso mesmo, né? De você reparar aquilo que você fez. Eu acho que essa é uma alternativa muito válida também. Mas a gente ainda tem pouco estudo sobre isso. Vamos avançar, a gente precisa de mais pessoas para poder ir para os bancos das universidades para estudar sobre esse assunto, né? Mas é possível a recuperação, sim, de uma pessoa que
agrediu sexualmente uma outra, tá? Entendi. Mas a gente precisa investir mais tempo e estudo em cima disso. Isso aí. Acho que é isso, Sheila. Eu queria agradecer muito. Eu vou ler um comentário que resume o que eu também quero dizer. Ó, a tia Cid falou: ótima live, uma riqueza para os professores e eu diria para todos nós, né? E ela está agradecendo, obrigada pelo seu trabalho. E eu também quero agradecer, obrigada por esse tempo com a gente aqui, por essa aula. Eu tenho certeza que você ajudou muita gente que está assistindo aí. Queria saber se você quer Que deixar um recado bom! final aí para a gente. Quero deixar um abração para todo mundo, né? Pedir para vocês seguirem a gente lá nas redes sociais do Projeto Tatanina. Eu vou mostrar a capinha do nosso livro, pode? Pode Claro. mostrar? Aqui é o segredo da tartanina, né? Vocês têm a Ritoque, eu tenho a tartanina aqui, ó. Vou pegar a Ritoca aqui. A Ritoque e a tartanina são muito amigas. É? É, aqui, ó, a Ritoca e a tartanina. Olha só, né? Bacana. E eu acho que a gente veio estar junto para somar. A Tartanina e a Ritoca são amigas, a Andréia é uma grande amiga também, e a gente está junto na mesma causa. E assim, não vamos desistir, tá? Quem está lutando por isso tem que enfrentar, né? Senão a gente vai fazer outra coisa, né? Vai trabalhar com outro tipo de arte, tá? Mas ou você se engaja e corre atrás para você poder fazer o seu melhor, ou é melhor a gente trabalhar com outra coisa. Então, quem escolheu trabalhar com isso tem que militar por isso, tem que brigar pelas crianças, tem que produzir conteúdo, tem que produzir material. Quanto mais tiver, melhor, né? A gente não está competindo para saber quem é o melhor livro, quem é a melhor música, quem que é o melhor palestrante, né? A gente tem que somar para dizer assim, ó, estamos todos juntos por você, criança. Estamos todos juntos aqui para te ajudar, para te proteger. Eu acho que isso é o recado mais importante, né? Que a gente pode deixar. Então, unindo forças, a gente vai mais longe, né? E um passinho, a gente já não está mais no mesmo lugar. A gente já andou. E Maravilhoso. agradecer, estou muito feliz. Adorei também participar. E um beijão em todo mundo que estava aí. Eu estava olhando alguns comentários aqui, mas não dá para ver todos, né? Depois acho que Depois fica assiste. salvo, né? Fica, depois assiste de novo e lê seus recadinhos aí também. Então é isso para os nossos espectadores aí. Fiquem sabendo que a gente está com uma campanha grande, acompanhem lá nas nossas redes, né? É, Uhum. esses livros, todos eles sobre a questão do abuso. E como a Sheila disse, vamos junto nessa, porque é responsabilidade de todos nós, né? Da sociedade. Isso. Então é isso. Um beijo para todo Então mundo. tá certo. Um beijão. Foi um prazer, viu? Tchau. Ah, tchau.